E para você que gosta de trabalhar em prol da comunidade, para você que gosta de serviços públicos, hoje é uma grande oportunidade de conhecer um pouco da área de política. Nós vamos conhecer um pouco da função de um vereador. Quem vai falar sobre este assunto é o Deodato Ramalho, que está aqui comigo, vai se apresentar. E eu gostaria muito que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador sobre a sua carreira. Em primeiro lugar, bem-vindo ao programa. Bom, eu quero cumprimentar você, cumprimentar os que fazem a TV Metrópole, um prazer muito grande estar participando aqui do programa e cumprimentar os telespectadores. Eu sou o Deodato Ramalho, como já foi dito, na verdade eu sou advogado, né, é a minha profissão, mas sempre fiz política, né, faço política, na verdade, desde criança. Né, eu até digo muito que são duas atividades, né, humanas que me atraem profundamente, que fazem com que eu tenha um compromisso muito forte com essas atividades, ao ponto de eu dizer muito que se tivesse que, eventualmente, tivesse que fazer uma opção entre uma e outra, eu ficaria numa situação extremamente difícil, porque, na verdade, eu tanto sou apaixonado pela advocacia, que é a minha profissão, né, e também sou apaixonado pela política, porque a política é o espaço, é um instrumento de realização da vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas. A política é algo muito sublime. E nesse sentido, às vezes desse estigma da política, eu gosto muito de mencionar uma coisa. Antes de alguém ser político, ele veio de algum canto. Ele veio de um circuito, de uma profissão, ele veio de um círculo familiar, de um círculo de amigos, enfim. A política é uma consequência, né? Ninguém vem do nada se torna político. Portanto, na verdade, o problema quando ele existe não é bem na política. É às vezes no DNA da pessoa, é às vezes, né, no caráter dessa pessoa, porque a política é só uma consequência da vida humana. Tudo na vida das pessoas, em qualquer canto do mundo, depende de ação política, depende de decisão política. Deodato, você é natural de Boa Viagem. Lá eu li um pouquinho sobre a sua vida e sei que lá você ajudava sua mãe muito cedo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Quando foi que você saiu de Boa Viagem e quando foi que você realmente começou a entrar mesmo no mercado de trabalho? Na verdade eu sou um interiorano, né? Sou filho de Boa Viagem. Eu digo muito que eu sou metade de Boa Viagem e metade de Itauá, dos Inhamuns, né? Porque a família da minha mãe é de Itauá e a família do meu pai é de Boa Viagem. Como eu prezo muito essas raízes familiares e também as raízes interioranas, eu adoro o interior, né? E já desde criança, embora meu pai e a minha mãe não eram pessoas de posses, vivíamos bem, graças a Deus, mas não tínhamos facilidades, né? E, na verdade, a minha mãe quando eu era adolescente, em Boa Viagem, a minha mãe era representante do INSS. Antigamente, você tinha do INPS, na verdade, na época, Instituto Nacional de Previdência Social, né? E eu já ali ajudava a mamãe nessa tarefa que ela desempenhava, né, obviamente estudando, e vim embora de Boa Viagem, terminou o ginásio em 74 e vim iniciar aqui o segundo chamado científico na época, né, em 75. Mas do ponto de vista da política, na verdade, é que eu digo muito que eu faço política desde menino, porque o meu pai era político, o meu pai era um homem muito dedicado à vida da comunidade dele, foi vereador aos 19 anos e dedicou a vida inteira dele àquela comunidade, àquela nossa comunidade boaviagense. Faleceu muito novo, faleceu aos 47 anos, em 1978, inclusive quando ele faleceu ele era vereador lá em Boa Viagem, e portanto eu aprendi, né, a conviver com a política desde que nasci, na verdade. Mas eu próprio me recordando, me lembrando das coisas da política, eu me lembro exatamente quando eu tinha 6 anos de idade. Em 1962, o papai era candidato a prefeito em Boa Viagem. Então eu me lembro perfeitamente das brigas, das lutas, das disputas. Naquela época era muito pior do que hoje, né? Havia um acirramento muito grande, né? Às vezes até de partir para tentativa de agressão física. Então eu via toda aquela movimentação dos comícios. Não o meu pai, porque o meu pai era o homem mais pacífico do mundo, né? O meu pai, se há uma pessoa humana que a gente possa, digamos assim, refletir, né, o ensinamento
cristão, né, de Jesus Cristo, que dá a outra face quando alguém te agredir, né? Esse era o meu pai. Ele era uma pessoa... Então, portanto, nesse sentido, eu tive, assim, também nesse sentido, um grande exemplo na minha casa, né? E isso me fez despertar para esse lado maravilhoso da política. When my baby cooks her eggplant, she don't read no book. She's got a Gioconda kind of dirty look. Então, quando você veio para Fortaleza, que você já tinha a política no sangue e tal, você foi estudar Direito. Quando você começou a estudar Direito, você já pensava em ingressar na política? Sim, na verdade eu não diria nem pensar em ingressar na política, porque na verdade eu já me sentia dentro dela, como eu disse, desde de garoto, né? E participava ativamente, e também na própria faculdade, antes como estudante secundarista e tal, e depois na faculdade, participando do movimento estudantil, fundando o Centro Acadêmico de Ponte de Miranda da Universidade de Fortaleza, inclusive numa época que era difícil, porque embora você já estivesse no final da ditadura, que foi 79 e 80, que foi meu último ano na faculdade, o último ano foi 80, digamos assim, saindo da ditadura, mas ainda era um período da ditadura, ainda era um período difícil, de muita perseguição e de proibição de que os estudantes fizessem movimento estudantil. Eu fui até suspenso da faculdade, né, e já era funcionário do Banco do Brasil, porque desde cedo, quando eu vim para Fortaleza, eu imediatamente estudava à noite e trabalhava durante o dia, primeiro no Instituto de Patologia Clínica como datilógrafo, eu sempre fui bom datilógrafo, né? E depois fui para a Indústria Plástica Cearense, a IPLAC, né? Que era uma empresa que tinha aqui em Fortaleza. E em seguida, em 75, eu fiz o concurso do Banco do Estado do Ceará, fui para o Banco do Estado do Ceará, e nesse período, que eu entrei na faculdade, em 77, eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a faculdade. Eu tinha, na época, depois, entre os vários transportes, né? Começou com uma mobiletezinha para ir para a faculdade, mas depois, para complementar a renda, né? Eu tinha um táxi. E o motorista ficava durante o dia com o táxi, à noite me entregava no banco para ir para a faculdade, e quando saía da faculdade, 10 horas, 10h30, 11 horas da noite, ainda fazia umas corridinhas de táxi para poder complementar o orçamento, que era muito curto, né? E eu até digo que tinha uma coisa interessante também. Nessa época, meus pais moravam no interior e a gente veio para cá, né? Inicialmente na casa dos meus avós, e depois os outros irmãos vieram vindo para estudar, e nesse período, então eu costumava de manhã, tinha marmita, né? Então é uma forma de economizar também, e ia para o Banco do Estado do Ceará com a minha marmitazinha de lado para não precisar gastar no restaurante do banco, né? Portanto, eu era um boia-fria urbano, né? Digamos assim. Aí depois, já antes de terminar a faculdade de Direito, eu fiz o concurso do Banco do Brasil e assumi o Banco do Brasil em 1979, aqui na cidade vizinha de Maranguape, né? Morava em Fortaleza e trabalhava em Maranguape. E aí, quando terminou a faculdade, já no Banco do Brasil, comecei a advogar lá no município de Maranguape, na cidade de Maranguape, e depois aqui em Fortaleza com escritório. Mas nesse período mesmo, como estudante, eu já ia muito ao Boa Viagem, e como não tinha advogado, como estudante a gente já o juiz deixava, não tinha advogado na cidade, e a gente já dava uma de rábula, né? E do Banco do Brasil, inicialmente como escriturário, né? E depois eu consegui entrar para o quadro jurídico do Banco do Brasil. Então, eu já, a partir de 84, eu passei para o quadro de advogados do Banco do Brasil, né? Assumi no núcleo jurídico do Banco do Brasil, no Sertão Central, cuja sede era em Quixeramobim, no município ali do Sertão Central. Passei 3 anos. Depois vim para cá, onde findei, digamos assim, a minha carreira de advogado do Banco do Brasil, já aqui em Fortaleza. Após a prefeita Luiziane Lins, ela me convidou para ser o procurador-geral do município. Sou aposentado do Banco do Brasil, mas eu tenho uma imensa alegria, tenho uma honra mesmo de dizer que sou egresso do Banco do Brasil. É uma escola, né, para mim sempre foi uma grande instituição nacional.
E eu me recuso a dizer que sou aposentado, eu digo que sou do Banco do Brasil, né? Então nós vamos dar uma paradinha, eu volto já já. Já já ele vai conversar com vocês e falar sobre o cargo de vereador e sobre as funções que um vereador exerce. Já já no programa Vocações.